texto legal. Você viu o texto dessa prova agora? Prefeitura de Guarulhos, você tem aí o cargo, né, de agente escolar, a nossa 15ª prova, a prova de número 15. Pessoal, interessantíssimo, né? Eu estava lendo esse texto agora aqui, antes de começarmos a gravar, dando uma olhada e compartilhando aqui com os colegas do estúdio. Eu estava vendo aqui desta semana do leitor. Interessante, né? Quantas pessoas não ficam dizendo por aí que as crianças mudaram, a criança de hoje é diferente? Tá, a criança de fato é diferente. Ele que está colocando aqui, as crianças não mudaram. Mudaram, tá? Em parte, realmente as crianças mudaram. Mas mesmo com essa mudança das crianças, com essas novas aptidões, essa tecnologia toda, essa exposição a tudo isso aí, as crianças, teoricamente, seriam as mesmas, mas elas estão imersas em uma série de mudanças também que a própria sociedade hoje está impondo, né? Então é interessante quando ele fala das ruas seguras, eu achei uma reflexão bem legal, quando ele começou a falar das crianças eram mais obedientes e tal, e depois dizendo, mas os adultos eram mais modelo, pelo menos de postura e tudo mais. Achei bem legal, gostei. Legal. Dê uma olhada nesse texto, bem carinhosa aí, que você vai ver que tem muitas entrelinhas legais aí para se perceber nessa história aí. Beleza? Vamos lá, questão 1 então, de acordo com o texto. Veja aí, acompanhe. Vamos lá. De acordo com o texto, ele fala aí, né? As crianças modificaram seu comportamento e por isso os adultos têm dificuldade de aceitá-las. Não. O que ele está colocando, ele deixa claro isso aí no parágrafo lá na frente, né? As crianças não mudaram, percebeu? Então os adultos é que mudaram o mundo em que elas crescem. Então, de uma forma ou de outra, ele não coloca a mudança da criança e nem a dificuldade do adulto de aceitá-las. Ele colocou frases muito comuns no dia a dia, no clichê dos adultos. Ele abre o texto, na verdade, falando sobre isso, né? Vamos lá. Na letra B de bola. O conceito de infância se mantém. Modificaram-se os estímulos que transformaram o comportamento infantil. Bom, olha só. O texto começa a trabalhar nessa questão do comportamento e de coisas de forma bem interessante, né? Vou tentar colocar aqui 200, acho que é muito. É, muitinho. Vamos lá. Vamos botar 185 aqui. Pronto, gente, olha só. Ele coloca aqui, ó. As crianças não mudaram, tá vendo aqui? As crianças não mudaram, foram os adultos que mudaram o mundo. Mas depois ele diz também aqui, ó, a infância não mudou. As crianças continuam querendo correr e tal. Então você vê que ele diz, em algum determinado momento, que a infância não mudou. Ele também diz que as crianças não mudaram, percebeu? Então você tem aqui, de alguma forma, essa questão de infância e de criança, tá? A mesma postura de que não estão alteradas, mudadas, né? Certo? No texto ele deixa claro isso, né? Ele diz assim, o conceito de infância se mantém. Veja, a infância não mudou, beleza. Modificaram os estímulos que transformaram o comportamento infantil. Tanto que ele se refere à questão da propaganda e do marketing e tudo mais, não é isso? Por isso é que a B de bola realmente é a resposta certa. Mas vamos lá, na letra C. Os anseios das crianças e o mundo que os adultos... olha, o mundo que os adultos o quê? Comandam, né? Aqui tá, engoliu aqui. Uma palavrinha passou despercebida. Comandam. E o mundo que os adultos comandam. Deixa eu pegar essa palavrinha que se faltar do outro lado eu boto logo, né? Faltou do outro lado? Não, faltou antes, né? Tchum, beleza. Os adultos comandam. Ok. Vamos lá. Os anseios das crianças e o mundo que os adultos comandam são os mesmos de algumas décadas? Não, né? Os mesmos, está tranquilo, a gente já sabe que essa resposta aqui está fora. O mundo infantil mudou, apesar de os valores éticos terem se mantido os mesmos de sempre. Primeiro, o mundo infantil, ele diz realmente que assim, a infância de alguma forma não mudou. O mundo mudou perante a infância, teoricamente, né? De uma forma ou de outra, o mundo traz novos hábitos, novas coisas. Aí ele diz, apesar de os valores éticos terem, está correto isso aqui, hein? De os valores, está certo, hein? Os valores éticos terem se mantido. Não. Esse é o problema dessa questão, né? Os valores éticos não se mantiveram. Claro, né? Ele está dizendo que os adultos hoje não são mais exemplo, não cultivam mais, né? Não cuidam hoje de serem exemplos para as crianças, em relação à linguagem e atitude. Percebeu? Vamos lá. As crianças eram mais obedientes porque os pais agiam de forma contrária ao seu discurso. Não. Hoje é que os pais fazem isso, né? Os pais agiam em conformidade com o discurso. Hoje é que ele faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pelo menos aí, na diferença clara que o texto traz em relação a isso aí. Beleza? Tranquilos? Ok, vamos lá. Questão 2. Na frase, a gente não assistia tanto à TV, mas as ruas e as praças eram mais seguras. Por isso, veja, 2 conectivos destacados aí, né? 2 destacados. As palavras destacadas podem ser substituídas correta
e, respectivamente, sem alteração do significado, por. O que você acha? Mas faz parte do grupo das conjunções coordenativas adversativas, não é isso? Conjunção coordenativa adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante, não é isso? Por isso, logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, então, não é isso? Assim sendo, destarte, dessarte, são exemplos de conjunções conclusivas. Resposta certa? Claro, letra A, né? Porém, adversativas, portanto, conclusivas. Nem exemplo de conjunção aditiva. Por quê? Explicação ou causa. Pois, dois casos, lembram? Você tem o uso do pois aí, a conjunção pois pode ser explicativa ou pode ser conclusiva. A conjunção pois será explicativa quando for utilizada antes do verbo. Se for antes do verbo, explicativa. Detalhe, quando você trocar pelo porquê. Trocou pelo porquê, explicação. Estamos estudando, pois queremos passar no concurso. Estamos estudando porque queremos passar no concurso. Entendeu? Então, sempre que o pois for sinônimo de porquê, ele é explicativo. Beleza, tranquilo. Agora, se o pois aparecer em uma frase e você perceber que você não consegue trocar pelo porquê, claro, você pode trocar até pelo portanto, pelo logo, ele é conclusivo. O relógio é de ouro, ponto e vírgula. Não enferruja, pois. Portanto, não enferruja. Entendeu a diferença? Então, é exatamente nesse contexto aí que você vai ficar atentíssimo às duas funções do pois aí, pelo menos aos dois valores sintáticos ou sintáticos semânticos do pois aí. Beleza? Vamos continuar, acompanha aí. Olha só. O nem realmente é aditivo, porque já vimos, entretanto, a adversativa, né, no grupo do mas. E adição ou alternância, mas também adição, no entanto, adversidade, oposição. Beleza? Resposta certa, portanto, letra A. Vamos lá. No período da infância não mudou. As crianças continuam querendo correr, dar risada, parará. Veja. A conjunção que pode unir as frases sem alterar-lhes o sentido. Note que esse li aqui é adjunta nominal, sinônimo de dele e dela, né? Sem alterar o sentido delas. Percebeu? Das frases. E aí, gente? A infância não mudou. As crianças continuam querendo correr, dar risada, parará. E aí? Note que existe uma relação entre uma frase e outra de justificativa. Não mudou. Como assim não mudou? As crianças continuam querendo correr. Se eu tivesse um pois aqui, por exemplo, estaria tranquilo. A infância não mudou, pois as crianças continuam querendo correr, entendeu? Além do pois, eu posso colocar um porquê aqui. Posso ou não posso? A infância não mudou, porque as crianças continuam querendo correr, dar risada. Entendeu aí? Quando? Conjunção subordinativa temporal. Não é o caso. Nem conjunção aditiva, não pode. Já que conjunção causal é essa aqui. Pessoal, já que é sinônimo de porquê, porquanto, pois, percebeu? Então já que é conjunção subordinativa causal. Como você não tem o porquê aqui explicativo, nem o pois explicativo, mas poderia ter o porquê causal, é só colocar o porquê aqui, ou então o já que, visto que, uma vez que, são conjunções causais. A proporção o quê? Proporcionalidade, mas a diversidade. Mais uma vez conjunção, hein? Cuidado aí, ó. Estudo em conjunção, já sabe, né? Questão 3, portanto, letra C de casa. Mais uma avalanche de conjunção. Antigamente as crianças eram muito mais obedientes. Beleza. Estão aí os relatos horripilantes de abusos e mais abusos. Olha só, hein? Mais associado a obediente, que é um adjetivo, e mais associado a abusos, que é substantivo. Veja aí. As expressões destacadas nas frases expressam correta e respectivamente ideia de quê? O que você acha? Elas eram muito mais obedientes. Função adverbial. Não é função adverbial? Se tem uma função adverbial aqui, está intensificando, advérbio de intensidade. Está intensificando a palavra de obedientes. Obedientes, muito mais obedientes. Percebeu a função superlativa aí, né? De intensificação? Beleza. Soma? Não. Alternância, explicação, oposição, intensidade. Só tem essa, né? Abusos e mais abusos. Abusos e outros abusos. E muito mais. Aqui, claro, ele coloca um valor de soma, porque tem valor adjetivo, né? Mas esse e mais aqui estaria associado à adição do i, né? Esse soma aqui, necessariamente, né? Abusos e mais abusos. E outros abusos. Certo? Então, esse mais aqui, sentido de outros, como se fosse uma soma, mas assim, soma, né? Tá, vai lá que seja.
Mais uma questão de operadores argumentativos. Legal, né? Vamos lá. Questão 5. Racional alternativa correta quanto à regência verbal ou nominal. Olha só. Interessante. O erro de paralelismo aqui, né? Quanto a craseado regência verbal ou a craseado nominal. Ou então esse A, se não tivesse o acento aqui, seria quanto a regência verbal ou nominal. Aí tudo bem, estaria correto. Vamos lá. Atualmente, contrapor-se à autoridade é um comportamento comum nas crianças. E aí, gente? Quem se contrapõe a. Mas é claro, a com acento grave indicativo de crase. Atualmente, contrapor-se à autoridade é um comportamento comum. Falsa, letra A. Né? A regência não foi atendida, deveria haver acento aqui. Letra B. A invenção dos próprios brinquedos fazia parte da infância. Gente, ó. A invenção dos próprios brinquedos fazia parte da infância. Certíssimo, né? A invenção de... Aqui você tem regência nominal. O que faz parte de também, né? Então aqui eu tenho dupla regência nominal. Nenhum problema, tudo certinho. Qual o erro da letra C? Bora, qual o erro da letra C? Os adultos não se submetiam de agir. Não se submete quem se submete a, não é isso? Não se submetiam a agir com brandura. A, falso. Assistir os programas? Não. Assistir aos programas eróticos não contribui para a formação. Falso. A preocupação para a linguagem infantil? Não. A preocupação com a linguagem infantil ou para com a linguagem infantil. Fala que seja. Percebeu? Então, na questão 5, uma questão clara aí de regência na letra B de bola, a resposta certa. E claro, há muitos verbos que apresentam características bem exóticas, né? Sobretudo na regência. Você vê aí o verbo assistir, por exemplo, que está aí na letra D de dado. Só o verbo assistir, ele possui 4 regências. Assistir pode ser sinônimo de ver, presenciar, foi o que você viu agora. Assistir ao filme, assistir ao jogo. Se ele está sendo usado no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo e indireto. Ele exige a preposição a. Assistir ao filme, assistir ao jogo, beleza. O verbo assistir também pode ser sinônimo de ajudar, socorrer, dar assistência. Então, o médico assistiu o paciente, assistiu o doente. O médico ajudou, o médico auxiliou, socorreu o doente, o paciente, certo? Transitivo direto. Marcelo, mas eu vi alguns gramáticos lá que eles disseram, não, também se aceita a forma assistir ao doente. É, objeto direto pré-posicionado. Pelo menos nesse contexto, é uma forma pré-posicionada do objeto aí, tá certo? Tá. Assistir, sinônimo de pertencer, caber, dizer respeito a. Gente, é um direito que assiste ao trabalhador. É um direito que lhe assiste. O verbo assistir, sinônimo de caber, pertencer, dizer respeito a, é transitivo indireto. Exige a preposição a. Naquela velha história. Né? É um direito que lhe assiste, lembrando que agora sim, eu posso usar o pronome lhe. No caso do verbo assistir, sinônimo de ver, presenciar, não pode ter lhe não, né? Já sabe que o lhe é sempre utilizado quando o verbo exigir a, mas se referir à pessoa. A pessoa. Não esqueça não. O verbo assistir também pode ser sinônimo de morar, residir. Eu assisto em Recife. Eu moro em Recife. Lembrando. Mas quem mora não mora em algum lugar? Verbo transitivo indireto, né? Não, gente. Se você assiste em Recife, é verbo intransitivo. Como é que pode? Como é que um verbo pode ser chamado de verbo intransitivo se ele exige a preposição em? Gente, existe um estigma aí, existe um mito, uma lenda por aí afora, que as pessoas realmente creem que se o verbo exigir preposição, ele tem que ser transitivo indireto. Cuidado com isso. O fato de o verbo exigir preposição não significa necessariamente que ele seja transitivo indireto. Se eu disser, ele mora em Recife, note que a pergunta que está associada ao verbo morar é, ele mora onde? Percebeu? Então, sempre que houver perguntas circunstanciais, onde, quando, como, essas coisas, perguntas cujas respostas são preenchidas por advérbios, aí, claro, você tem uma pergunta circunstancial e, nesse caso aí, o advérbio, claro, indica lugar, tempo, modo, e o verbo é intransitivo, porque os advérbios acompanham muito os verbos intransitivos e não necessariamente os verbos transitivos indiretos. Cuidado com isso, tá certo? Ele chegou cedo, então ele viajou ontem, qualquer coisa assim. Note que o verbo viajar é intransitivo. Viajou quando? Ontem. Não, mas ele, se eu disser, ele chegou a Brasília. Cheguei a Brasília. Quem chega, chega a. Transitivo indireto, né? Não. Você não chega a Brasília? Claro. Se você chega
há algum lugar, esse verbo é intransitivo, porque a resposta dada a esse verbo é um advérbio. Entendeu agora a história? Beleza? É isso aí. Questão 5, B de bola. Próxima aula a gente segue firme. Até lá.